2 Reis, capítulo 4, verso 38. E que você encontra, diga amém. Segundo Reis 4, verso 38. O título dessa mensagem, quando eu a ouvi originalmente, é com o título Morte na Panela, mas quero renomeá-la, quero colocar Vida na Panela. Vai escrito assim, segundo Reis 4, 38. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. Diga assim, havia fome naquela terra. Se fôssemos atualizar essa expressão, poderíamos dizer que havia crise naquela terra, né? Crise é um termo mais contemporâneo e atual. Havia crise, havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas, diga assim, os discípulos assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então, saiu um ao campo, diga assim, saiu um ao campo a apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conhecia. Diga assim, visto que não as conhecia. Depois deram de comer aos homens, e enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Diga, trazei farinha. Trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Diga assim, já não havia mal nenhum na panela. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos, peça para o Senhor falar com você nessa noite. Pai, nós oramos ao Senhor, nos colocamos diante da Tua palavra, diante da Tua presença. Pedimos, Espírito Santo, seja o nosso auxiliador na compreensão das Sagradas Escrituras. Abre os nossos olhos espirituais para vermos. Ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Ó Deus, que sejamos iluminados pela santa palavra do Senhor essa noite. É o que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Diga assim, nessa noite eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus, porque eu creio, ela é viva, ela é eficaz, ela funciona, ela tem poder para transformar a minha vida. Eu me abro para recebê-la como luz do meu caminho, como alimento para a minha fé e como inspiração para a minha vida. Amém. Quero compartilhar com você vida na panela. Em primeiro lugar, é muito importante você entender o que é essa panela. Havia um tempo de crise, havia um tempo de fome. Os discípulos dos profetas estavam ali reunidos. O profeta Eliseu falou: vai lá, prepara alguma coisa, faz um cozinhado. E ali então um moço saiu ao campo para pegar algumas ervas, colocou nessa panela. E então alguém exclamou: tem morte aí, tem veneno aí, essa comida está envenenada. Então o profeta falou: traz a farinha. E o milagre aconteceu, o mover aconteceu ali. Mas então o que é essa panela? Pô, essa panela, ela fala de algo interior, né? Essa panela então, ela pode ser a sua vida pessoal. Sua vida pessoal. Pode ser também a sua célula. Sua célula é uma panela. Não é uma panelinha, é uma panela, né? Essa panela também pode ser a sua família. Sua família é algo que está ali, é algo que contém algo, né? E essa panela também pode ser inclusive a própria igreja. Então, entendendo isso, essa panela pode ser tanto a sua vida pessoal, pode ser a sua família, pode ser a sua célula, pode ser a igreja. É muito importante nós entendermos
algumas coisas aqui. O perigo aconteceu na panela, dentro da panela. Havia um risco ali de morte na panela. Isso, você entendendo então que essa panela pode ser a sua vida com Jesus, a sua vida pessoal, a sua fé, você tem que entender que essa panela, que pode ser a sua fé em Jesus, ela pode correr riscos em determinados momentos. A sua família, que também pode ser representada por essa panela, ela pode em algum determinado momento passar por momentos de risco, de perigo. A sua célula. E aí, é interessante você notar que o perigo e o risco que aconteceu ali naquela panela foi momentos de fome. Perigo que surgiu, o mal que surgiu naquela panela foi num tempo de fome, de crise. E o que isso fala para mim e para você? Em tempos de fome, em tempos de uma necessidade não suprida, fome é isso, uma necessidade que não foi suprida momentaneamente. Em tempos assim, nós podemos às vezes nos expor a trazer morte para a panela. Em tempos onde uma necessidade ela não é atendida, como aconteceu aqui no tempo de fome, nós às vezes podemos correr risco de trazer morte para essa panela. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos suprir a fome, a necessidade que nós temos, de qualquer forma. Nós queremos resolver aquela necessidade, aquela fome, de qualquer jeito. E aí você acaba trazendo coisas erradas para essa panela, que pode ser a sua fé em Jesus, pode ser a sua família, pode ser a sua célula, pode ser a igreja. Você pode acabar trazendo coisas indesejáveis para a sua vida. Quantos estão entendendo antigamente? Coisa interessante também nós observarmos nessa introdução que eu quero fazer com você, é que o fato de você servir a Deus não te imuniza a passar tempos de crise ou de fome. É interessante, irmãos, porque a Bíblia diz que havia fome naquela terra, no verso 38. E quem estava passando por aquela situação ali, irmãos? De fome, de crise. Quem era? Os personagens envolvidos? Quem? Discípulos, os profetas, os discípulos. O fato de você servir a Jesus, o fato de você ser um discípulo dele, não imuniza você de passar às vezes por tempos difíceis. Porque qual que é o engano de alguns? Eles acham que pelo fato de agora estarem na igreja, servindo ao Senhor, não vão passar mais por lutas, não vão mais passar por tempos de dificuldade. Não é assim. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflição. No mundo você vai ter tempo de dificuldade. Então entenda isso. O fato de você ser um discípulo é muito bom, muito jóia. Isso vai fazer com que você possa passar pelo tempo de crise, de fome, de pé. Mas não vai imunizar você de passar por tempos de escassez. Como estão entendendo antigamente? Outra coisa que nós precisamos entender, voltando à questão de quando se tem uma necessidade, ela não deve ser suprida de qualquer forma. A Bíblia diz que no verso 39, o que aconteceu ali no verso 39? Repara, a Bíblia diz que um deles quem? Um deles quem, irmãos? Um dos discípulos saiu ao campo a apanhar ervas. Veja, irmãos, é muito interessante isso, muito significativo isso. Por que esse irmãozinho saiu ao campo para apanhar ervas? Porque ele não estava satisfeito com a farinha que tinha lá dentro. Veja, porque depois, ao ler o texto, nós observamos que tinha farinha lá dentro. Tanto é que o profeta falou: traz a farinha. É ou não é? Tinha farinha, já tinha farinha lá. Mas um desses discípulos não estava satisfeito com a farinha
e foi buscar, vamos buscar alguma coisa diferente. Sim ou não? Vamos ver se eu encontro algum ingrediente diferente para fazer uma comida diferente. Já viu isso? Fala para 2 ou 3 irmãos, cuidado com o diferente, irmão. Cuidado com o diferente. Fala para o irmão que está atrás de você, irmão, cuidado com o diferente, irmão. Veja, cuidado, porque eventualmente o diabo ele sopra sugestões assim na mente de discípulos. Cuidado com o sopro do diabo para você querer buscar alguma coisa de diferente do seu casamento, para você querer buscar alguma coisa de diferente, uma célula diferente, uma igreja diferente, uma palavra diferente. Fala para o seu irmão que alimento é arroz, feijão e farinha. Agora, tem discípulo que de vez em quando ele quer buscar alguma coisa diferente. E aí é um problema. Porque quando ele sai ao campo para buscar esse negócio diferente, muitas vezes ele acaba trazendo para si e às vezes para os outros veneno. Cuidado com o diferente. É tão interessante isso. Há um tempo atrás eu ministrei justamente essa palavra. Perigo do diferente. Se você perceber, compartilhei com você sobre Eva, não é mesmo? Havia muitos frutos ali no jardim. Muitos frutos. Adão e Eva poderiam usufruir de todos eles. No entanto, parece que ela foi atraída por um fruto que ela achava que era meio diferente. Fala para o seu vizinho, cuidado com o diferente, irmão. Cuidado com o diferente. Isso pode trazer um sério risco para você. Um sério problema para você. Esse negócio de ficar buscando novidades. Os irmãos são atraídos por novidades, sim ou não? Se tem um pregador diferente, eles gostam de ouvir. Se tem um cantor que canta diferente, veja, cuidado com isso. Pode acabar atraindo para você veneno. E depois ainda pode sobrar para mim. Vou ter que desintoxicar você. Agora é interessante isso, irmãos. Repare que quando no verso 40 nós vemos algo interessante aqui. Alguém precisa gritar. Fala para o seu vizinho, alguém precisa gritar, irmão. Fala para o outro irmão, alguém precisa alertar, irmão. Fala para o terceiro, alguém precisa aconselhar, irmão. Olha o que aconteceu. Morte na panela. Ninguém aconteceu. Alguém tem que falar isso para você. Alguém tem que alertar você que você está colocando para dentro coisa errada. Veja, nós precisamos ser assim uns com os outros. Precisamos alertar um outro irmão, morte na panela. Irmão, cuidado. Isso aí você está colocando para dentro para matar você. Isso aí que você está se deixando levar pode arrasar a sua vida. Alguém precisou gritar. E o que nós aprendemos aqui? O perigo de ficar calado. O perigo de ficar calado. Veja, eu tenho que ficar muito incomodado com gente calada. Tenho que ficar muito incomodado. O gente fica perto de mim e fica calado. Não fala nada. Sabe? Nunca abre o coração, nunca, sabe, tem dificuldade de ser transparente. De repente a gente vai descobrir que tem morte na panela. Alguém precisa falar. Nós compartilhamos sobre isso no último domingo, ou não? Sobre o poder da confissão. A cura, ela vem quando você fala. O livramento vem quando você abre a boca. Veja, foi isso que aconteceu. Alguém deu o grito. Fala para o seu vizinho assim, eu vou gritar sobre isso. Veja, alguém precisa exclamar. Tem morte na panela, irmão, na sua vida. Sacode seu vizinho, fala assim, não deixa a morte entrar na sua vida. Deixa. Isso é tão interessante. Veja, se a sua célula está indo bem, não inventa de sair lá fora e buscar algumas ervas e trazer para dentro da sua célula, não, irmão. Você pode matar a sua célula. Para com esse negócio de querer fazer um negócio diferente. O que sustenta é farinha. Diga aleluia. Oh, glória a Deus.
Oh, aleluia! Nós percebemos aqui que a morte entrou nessa panela. Mas o que eu quero enfatizar para você é 4 princípios para trazer a vida para a panela de luz. 4 princípios. Nós vimos ali que por conta desse passeio no campo, de buscar alguma coisa diferente, instalou-se a morte. Às vezes pode se instalar a morte no casamento, pode se instalar a morte na sua fé. Você está com a sua fé, que é a sua panela talvez morta, porque você andou passeando muito no campo. Fala para 2 ou 3 irmãos, nada de ficar passeando no campo, irmão. Você gosta de passear, ficar buscando ervas finas. Eu quero falar para você 4 princípios para trazer vida para a panela de novo. E os princípios estão baseados justamente aqui no verso 41. Ele disse: trazei farinha. Diga assim, farinha. Trazei farinha. Veja, irmãos, 4 princípios para trazer vida para a panela. Veja, se esses 4 princípios aqui, eles são aplicados, seja a sua panela, a sua própria fé, seja a sua panela, a célula, seja a sua panela, a sua família, seja a sua panela, o seu trabalho. Esses 4 princípios vão trazer vida para essa panela sua, seja ela qual você está colocando. Veja, primeira coisa, João capítulo 6, verso 35. Abra lá. João 6, 35. Diga que você encontra, diga amém. João 6,35 diz o seguinte. Quando encontraram, diga amém. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Diga assim, eu sou o pão da vida. Veja, em primeiro lugar, primeiro princípio para você trazer vida para a panela: coloque Cristo no centro novamente. Coloque Cristo no centro. A Bíblia diz que em João 6,35 o Senhor mesmo falou: eu sou o pão. Nós sabemos, irmãos, que o pão, ele é feito de quê? De farinha. Então essa farinha que foi colocada na panela foi o próprio Senhor Jesus. Eliseu, quando ele falou: traz a farinha para nós, simboliza trazer o Senhor Jesus. Veja, para você trazer vida para a sua panela, você precisa acrescentar Jesus como centro. Jesus precisa ser trazido como centro, como ingrediente principal. Qual foi o problema daqueles discípulos? A farinha deixou de ser o ingrediente principal. A farinha que já estava lá, já estava disponível, deixou de ser o ingrediente principal. Eles foram atrás de outra coisa. Eles eram discípulos dos profetas, mas foram buscar outra coisa. Não troque a farinha por nada. Jesus é o pão do céu. Jesus precisa ser o centro. Se você tem percebido morte na sua vida, na sua família, na sua fé, você precisa voltar a trazer o Senhor para o centro. Ele precisa ser o ingrediente principal. Ele precisa estar centralizado. Para de ficar indo dar voltas no campo, ver se encontra alguma coisa diferente, ver se encontra alguma outra coisa sofisticada, alguma coisa mais moderna. Jesus é o centro. E é isso que traz vida para você. É isso que traz vida para a sua família. É isso que traz vida para o seu casamento. É isso que traz vida para a sua célula. Para de ficar inventando moda na célula. O que vai trazer vida para a célula tem Jesus ali. Precisa ficar pensando em ter reuniões sofisticadas, reuniões diferentes, reuniões com ervas finas. O que vai trazer vida para a célula é Jesus Cristo. Diga aleluia. Aleluia. Sabe, segunda coisa, respeito da farinha. Jeremias capítulo 15, verso 16. O que você encontra, diga amém. Jeremias 15, verso 16.
Oh, aleluia! Olha o que o profeta disse. Achadas as tuas palavras, o que ele fez, irmão? Logo as comi, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o meu coração. O profeta disse aqui: achando-se as tuas palavras, logo as comi. Veja, aqui o profeta está chamando a palavra de Deus como comida. Está chamando a palavra de Deus de comida. E interessante, essa palavra, essa comida que o profeta está chamando aqui, tem a ver com farinha. Porque olha só o que Jesus disse em Lucas 4,4. Olha lá, Lucas 4,4. Essa comida, que é a palavra de Deus, tem a ver com farinha. Jesus mesmo disse isso. Olha lá, Lucas 4,4. Vamos encontrar, diga amém. Jesus lhe respondeu, dizendo, está escrito, nem só de que, irmãos? De pão viverá o homem, mas de toda a... O homem vai viver então do que também, irmãos? Da palavra de Deus. A palavra de Deus é farinha para nós, é pão para nós, amém, irmãos? A palavra de Deus é pão. Veja, a palavra de Deus é a farinha celestial, é o pão celestial. Amém ou não amém? Amém. Por isso, se você quer trazer vida, se você percebe a sua fé diminuindo o nível, se você percebe a sua vida espiritual declinando, o que você precisa colocar na panela da sua vida espiritual? Palavra de Deus. Você precisa ouvir palavra, você precisa ler palavra, você precisa receber palavra, porque é isso que vai trazer, sabe, força, é isso que vai trazer vida para a panela. A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz vida. Diga assim, a palavra de Deus, ela é viva. Palavra de Deus, ela é viva. Veja, isso está escrito lá em Hebreus. Abra lá, Hebreus capítulo 4. A palavra de Deus, ela traz vida, irmão. Se você quer trazer vida para a panela do seu casamento, para a panela da sua célula, prepara a palavra de Deus. Você quer ver uma célula incendiando? É quando tem palavra de Deus, palavra poderosa, palavra sendo liberada. A palavra vai trazer crescimento. Oh, aleluia! Hebreus 4, verso 12. Olha o que a Bíblia diz a respeito de si mesma, a respeito dela. O que está escrito aí, irmãos? Porque a palavra de Deus é o quê? A palavra de Deus é o quê, irmãos? Vamos ver juntos no 3. 1, 2, 3. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções. Sacode o seu vizinho e fala assim: a palavra de Deus é vida. Coloca vida na sua panela. Fala para ele: traz palavras de Deus para a sua panela. Oh, aleluia! Quantos podem dar glória a Deus? Irmão, você precisa de vida na panela do seu casamento. Você precisa trazer palavra para o seu casamento. Você precisa de vida. Você tem percebido morte na panela da sua célula, você precisa trazer palavra. A palavra de Deus vai desenvenenar, vai desintoxicar. Você precisa de vida. Veja, é poderoso isso, porque, irmãos, não tem nada de especial em nós. Nada de especial em nós como igreja. Nós simplesmente ministramos a palavra. Nós temos crescido unicamente por isso. Nós ministramos a palavra de Deus. Eu não venho aqui para contar da minha vida, eu não venho aqui contar uma historinha. Eu vim aqui para contar a palavra. E é isso que tem trazido crescimento no nosso meio. Amém? Na sua célula também tem que ser assim. Ministra a palavra de Deus. E lá vai trazer vida. Ela vem com vida. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Foi isso que o profeta mandou trazer. Trazer farinha. Traga farinha. Coloca farinha. Coloca farinha nas suas finanças. Administra o seu dinheiro à luz da farinha, à luz da palavra. Você vai prosperar poderosamente. Amém, irmão? Oh, aleluia! Terceira coisa a respeito, terceiro princípio sobre trazer vida para a panela. Está em João 12. João 12. Interessante esse princípio. João capítulo 12, abra lá. Diga que você encontra, diga amém. João 12. Só que diz o texto. João 12, verso 24.
que tem a ver também com farinha. Sabemos que a farinha, um dos tipos de farinha é a farinha de que, irmãos? É essa aqui. Olha só o que diz. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Veja, irmãos, em primeiro lugar, esse grão de trigo, Jesus está falando nesse texto. Em primeiro lugar, esse grão de trigo é o próprio Senhor Jesus. Então Jesus está falando, eu sou o grão de trigo, eu caí aqui na terra, estou aqui na terra. Só que agora, eu aqui, enquanto estou aqui na terra, eu preciso morrer. Porque se eu não morrer, o que vai acontecer? O que aconteceria com Jesus? Ficaria só. Mas se ele ao morrer ali na cruz, o que aconteceu? Deu. Então, em primeiro lugar, esse grão de trigo é o Senhor Jesus. Mas em segundo lugar, quem que é esse grão de trigo? Níquel. Eu e você. Veja, em segundo lugar, quem é? Quem é esse grão de trigo? Sou eu e você. Somos nós. Nós somos esse grão de trigo. E o princípio permanece. O princípio permanece o mesmo. O princípio permanece o mesmo. Você é esse grão de trigo. E aí a Bíblia diz o seguinte: se o grão de trigo não morrer, o que vai acontecer? Morte na panela. Fala, morte na panela. Então, você vai responder isso quando eu te perguntar. Se o grão de trigo não morrer, não, ainda não ficou bom. Se ele morrer, vida na boca. Peguei você. Eu vou perguntar de novo. Se o grão de trigo, que sou eu e você, não morrer, o que acontece? Mas se morrer, vida na terra. Glória a Deus. Pode aplaudir o seu irmão. Aleluia. Presta atenção. Nós somos esse grão de trigo. E esse grão de trigo, essa farinha, para ela trazer vida para a panela, o que tem que acontecer com essa farinha? Esse grão de trigo? O que tem que acontecer com ele? Tem que morrer. Isso fala de quê, irmãos? Isso fala da vida de cruz. Para você trazer vida para a panela, você que é esse grão de trigo, você precisa morrer do seu ego. Você precisa morrer do seu ego. Aí vai trazer vida para a panela. Você percebe justamente isso, é ou não, irmãos? Já percebeu? Uma discussão. Quem é que ganha? Quando é que tem vida? A vida se manifesta quando alguém morre. Quando alguém resolve abandonar o eu, abandonar o orgulho, aí tem vida. Agora, enquanto não morre, enquanto um fica disputando com o outro, quem é que está certo, o que vai acontecer na panela? Morte na panela. Veja, é assim que funciona. Se você quer trazer farinha para o seu casamento, você, como esse grão de trigo que faz a farinha, você precisa morrer. E quando você não morre, a vida não se manifesta. Depois que você abriu mão e resolveu morrer para você mesmo, resolveu morrer para a opinião de saber quem é que está certo e quem está errado, simplesmente foi para a cruz. Porque eu vou falar a verdade, irmão. Jesus tinha culpa de alguma coisa? Tinha culpa, irmão? Tinha algum pecado? E o que ele resolveu fazer? Foi para a cruz. No seu lugar, no meu lugar. Nós é que estávamos errados, mas ele foi para a cruz. Vamos entender, antigamente. Veja, se você aplica isso no seu casamento, você vai trazer vida para a panela. Diga amém. Amém. Se você aplica isso no seu discipulado, na sua célula, na sua liderança, no seu trabalho, às vezes o cara está errado, e você que está certo, mas às vezes para ganhar a situação, para trazer vida, para não ficar aquele clima ruim no ambiente, o que você vai ter que fazer? Morrer. Grão de trigo tem que morrer. Fala para o seu vizinho, grão de trigo tem que morrer.
Fala para ele assim, para ter vida na panela, o grão de trigo tem que correr. Será que você pode falar isso para o irmão que está atrás de você? Para haver vida na panela, o grão de trigo tem que correr. Para haver vida, o grão de trigo tem que correr. Quantos dizem amém a respeito disso? Sabe? É interessante, irmãos, porque muitas vezes nós tentamos fazer uma comida mais agradável. E nós não queremos morrer, porque morrer é desagradável, não. Morrer para si mesmo, morrer para a própria vontade, é desagradável. É difícil muitas vezes. É ruim. É ou não é? Talvez, eu fico imaginando, será que aquele pessoal estava comendo aquela farinha ali já talvez há algum tempo? Será que esse discípulo que saiu ao campo, olha aqui para mim, será que esse discípulo que saiu ao campo, será que ele não foi buscar uma erva para dar uma melhorada no sabor? Tem muitos de nós, às vezes não queremos ir para a cruz porque é desconfortável. Queremos abrir mão porque é desconfortável. Você fica querendo então dar uma tapeada no que você tem que fazer. Sabe, tem muitos aqui que sabem o que tem que fazer. O problema não é não saber o que fazer. Ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe quem é que ele tem que procurar. Ele sabe como é que ele vai ter que chegar. Ele sabe que tem que se humilhar. Sabe que tem que se arrepender. Qual que é o problema então? O problema não é não saber. O problema é que é amargo. Muitas vezes. E aí, muitas vezes nós estamos querendo dar uma tapeada no sabor. E aí eu perigo. Por quê? Aí você sai ao campo para buscar umas ervas, para dar uma adoçada na farinha. E aí você traz veneno na sua vida. Você está entendendo, amém? Sabe, essa vida de grão de trigo que tem que correr, também, por exemplo, a rotina de orar, de buscar Deus, buscar a palavra. Nós queremos, muitas vezes, dar uma tapeada nisso, buscar umas ervas. Veja, a cruz é cruz. Jesus viveu uma vida de cruz, nós seguimos as pegadas dele. Quantos dizem amém a respeito? E a graça dele nos capacita a tomar a nossa cruz. Fala para o Senhor dizer, a graça dele capacita você a tomar a sua cruz. Fala para o outro irmão, diga assim, a graça de Cristo capacita você a tomar a sua cruz. Fala para o terceiro irmão, fala assim, a graça de Cristo, irmão, é que capacita você a tomar a sua cruz. Quantos dizem amém a respeito disso? Todos aqui, você tem noção do que é a sua cruz? Você sabe exatamente o que é? Você sabe, rapaz, a minha cruz eu tenho certeza, é isso aqui. Mas pela graça de Deus agora eu posso tomar a minha cruz. Quantos podem dizer isso? Quantos podem dizer amém a respeito disso? Quarto princípio. É interessante isso aqui, irmãos, porque Eliseu, presta atenção, nesse cozinhado aqui é algo interessante. Nesse cozinhado aqui aconteceu algo interessante. Eliseu, ele ordenou que trouxesse farinha. Nós já sabemos que o que trouxe a morte foi as ervas. Esse negócio de erva danada sempre dá problema, senhor, não. Esse negócio de erva nunca. Veja, e nós sabemos em terceiro lugar que algumas coisas não foram retiradas. Eliseu ordenou adicionar farinha. Nós sabemos que as ervas não deveriam ser colocadas, mas nós podemos conjecturar que pelo menos 3 elementos foram mantidos nesse cozinhado aqui. Sim ou não? Pelo menos 3. Água, óleo e sal. Pelo menos esses 3. Eliseu, nós sabemos que foram as ervas que não deveriam ser colocadas, que trouxe o mal. A farinha foi acrescentada, mas 3 não foram retirados. Podemos entender que eles estavam presentes, porque todo cozinhado tem que ter pelo menos essas 3 coisas: água, óleo e sal. Diga água, óleo e sal. Tá, e essas 3 coisas apontam para a ação do Espírito Santo. A água, o óleo e o sal apontam para ações do Espírito. 1 Coríntios capítulo 6, verso 11, abra lá, 1 Coríntios 6, verso 11, nós vemos a primeira
ação do Espírito Santo, que é a água. A água do Espírito, a água que simboliza o Espírito Santo, em primeiro lugar é para lavar. Se nós queremos trazer vida para a panela, nós precisamos ter a presença do Espírito Santo que nos lava. 1 Coríntios capítulo 6, verso 11, me diga que você encontra, diga amém. É escrito assim, interessante porque justamente no verso 9 fala de sujeiras, é ou não é? Verso 9 e o verso 10 falam de sujeiras. E aí o verso 11 fala: tais fosses alguns de vós. Alguns de vocês estavam sujos. Estavam sujos aonde? Coloca lá o verso 9 e o verso 10. Estavam sujos na injustiça. Estavam sujos e na idolatria, no adultério. Estavam sujos no roubo. No verso 10, na avareza. E o verso 11 fala: vocês estavam assim também. Alguns de vocês estavam assim. Mas vós lavaste. Vós haveis sido lavados. E outra coisa, não só lavados, vocês também foram santificados. Não somente santificados, vocês também foram justificados. Agora, isso tudo aconteceu de que jeito, irmãos? Em nome do Senhor e também pelo Espírito do nosso Deus. Erga a sua mão, diga assim: é pelo Espírito do nosso Deus. Eu sou lavado, santificado, justificado. Diga amém. Oh, aleluia. Pelo Espírito de Deus. Veja, essa água, se você quer trazer vida para a panela, você precisa ter essa ação do Espírito Santo na sua vida. Entenda algo. O resumo dessa palavra seria duas coisas. Para ter vida, você precisa de duas coisas. Você quer ter vida no seu relacionar-se com o Senhor, se você quer ter vida no seu casamento, vida na sua vida financeira, se você quer ter vida na sua família, duas coisas: palavra e Espírito. Diga assim: palavra e Espírito. Perceba que é assim desde o início. Como é que o Senhor criou todas as coisas? Diga assim: pela palavra e pelo Espírito. O Espírito já pairava sobre a face das águas. O que o Senhor fez? Haja luz. Fica assim: palavra e Espírito. Veja como é que se manifestou vida nessa panela. Diga assim: pela palavra e pelo Espírito. Pela farinha que nós compartilhamos aqui e pela ação do Espírito Santo, que está simbolizada nesses três elementos: a água que lava e o óleo que dá consistência. Abra lá em 1 João capítulo 2, verso 20. Que você sabe o que faz o negócio virar caldo? É o óleo. Sim ou não? É o óleo que dá consistência para o cozinhado. E o óleo ele não foi retirado, evidentemente. 1 João capítulo 2, verso 20. À medida que você encontra, diga amém. O que está escrito em 1 João 2, 20? Olha só o que está escrito. Vós tendes o que, irmãos? A unção do Santo. E porque você tem a unção do Santo, o que acontece? E sabeis tudo. Ou em algumas versões, tendes o conhecimento. Veja, irmãos, é muito interessante você observar o que significa a palavra unção. A unção do Santo. O que significa a palavra unção? Unção vem da palavra untar. Quando você pega manteiga e passa ali na forma para fazer o bolo de cenoura com cobertura de chocolate, o que você está fazendo ali com aquela forma? Untando. Untando. Daí vem a palavra unção. Ou seja, unção tem a ver com óleo. O óleo unta. A Bíblia está dizendo que a unção, o óleo do Santo, o óleo do Espírito Santo, você já tem. Você já tem o óleo do Espírito. Fala para 2 ou 3 irmãos: você já tem o óleo do Espírito Santo. Oh, aleluia! Preste atenção.
E porque nós temos o óleo do Espírito, nós sabemos, nós temos o conhecimento. Nós só sabemos todas as coisas por causa da unção. Porque assim, eu só posso saber, eu só posso conhecer se eu tiver a unção. Preste atenção no que esse texto diz. Que saber que é esse? Ou em algumas versões, conhecer. Que saber é esse? Que conhecer que é esse? É o saber espiritual. Você só tem conhecimento espiritual se você tiver a unção. A unção. Se você só tem o conhecimento das coisas espirituais se você tiver o óleo do Espírito. A unção do Espírito agir na sua vida. Preste atenção, olha aqui para mim. Muitas pessoas, elas ouvem a palavra. Mas esse ouvir a palavra não é traduzido em conhecimento espiritual. Por que isso acontece, pastor? Porque falta para elas revelação. Como é que ela vai ter revelação? Como é que ela vai ter o conhecimento espiritual daquilo que ela está ouvindo? De uma única forma: tendo a unção que vem do Espírito. Tendo a unção do Espírito agindo na vida dela. Sem unção não tem revelação. Fala para o seu vizinho, sem unção não tem revelação, irmão. É por isso que João está falando. Se vocês tiverem a unção, vocês vão saber tudo. O que você ouvir, você vai ter conhecimento espiritual. Você vai ter sabedoria espiritual. Você vai ter revelação. Veja, por que alguns leem a Bíblia e não entendem nada? Não tem conhecimento de nada. Porque falta unção. É a unção que vai trazer para você conhecimento espiritual, revelação espiritual. Simplesmente ler a palavra sem unção é apenas letra. E a Bíblia diz que a letra faz o quê, irmãos? A letra mata. O mero conhecimento mental da Bíblia não traz mudança. O mero conhecimento mental não vai trazer luz para o seu caminho. Então, se você tem domingo após domingo ouvindo a palavra e não tem havido mudança na sua vida, eu acho que hoje é o momento de você pedir unção de Deus para você ter revelação. Eu acho que é o momento oportuno de você falar para Deus: Senhor, eu não estou entendendo. Eu confesso que eu estou ouvindo porque o povo está pegando no meu pé. Eu tenho vindo para a reunião, eu tenho vindo para o culto, mas eu não tenho recebido entendimento. Eu não estou sabendo, não estou recebendo conhecimento espiritual. Me dá a tua unção. Diga aleluia. Assim você vai trazer vida para a panela. Aí você vai ter vida, a sua vida com o Senhor. Quando você tiver a unção que vem do Santo. A unção do Espírito de Deus, que é esse óleo que traz o conhecimento espiritual para a sua vida. Todos dizem amém a respeito disso. Por último, nós podemos conjecturar que a água, o óleo e também o sal também estava na panela. E o sal, ele também aponta para um efeito da atuação do Espírito Santo. Marcos 9, abra lá Marcos 9. Como é que você pode trazer mais vida para a panela? Você sabe, o sal, ele realmente traz vida para a comida mesmo. É uma coisa, você já experimentou comer pipoca sem sal? Já experimentou comer? De repente fizeram a pipoca, que seja adicionar sal. Já pegou a mão cheia e colocou de pipoca na boca? Assim ou não? Meu Deus do céu. Não desce, é ou não é? Mas assim que você coloca um salzinho na comida, não pode colocar muito, minha sogra gosta de colocar, fechar no sal. Acho que ela ouviu essa palavra, coloca vida na panela, gosta de colocar vida. Né? Então o que acontece? Você colocando um salzinho ali, aquilo ali já traz uma vida na comida, é ou não é? Olha só o que diz Marcos 9, verso 49. Isso também aponta para um efeito do Espírito Santo. Isso aponta, pastor, como é que eu faço para eu ter mais sal na minha vida? Sal na minha célula. Eu estou achando minha célula tão sem sal. Você quer mais sal? Então, olha o que a Bíblia diz. Marcos 9, verso 49. Porque cada um será salgado com que, irmãos? Fogo fala do quê? Fogo do Espírito. É o Espírito Santo que apura você, faz você mais sal.
na presença de Deus. Vê, você quer salgar mais? Pergunta para o seu irmão, você quer salgar mais, irmão? Fala para ele, então experimenta do fogo do Espírito, irmão. Experimenta mais do fogo de Deus. Você vai ficar salgadinho. Aleluia. Amém? Veja, aí você vai trazer vida para a sua panela. Seja ela seu devocional, sua vida pessoal com Jesus, seja seu relacionamento familiar, seja talvez a sua célula. Aí sim você vai trazer vida para a panela, pela palavra e pelo Espírito. Quantos dizem amém, Espírito? Fique de pé no seu lugar.